estamos no ano de 2022. Em 2011, uma das divisões liberais da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos ordenou pela primeira vez na história um pastor assumidamente homossexual. Essa mesma igreja, no ano de 2014, aprovou com maioria folgada uma alteração em sua Constituição para modificar a seguinte expressão: onde se lia o casamento é entre um homem e uma mulher, esse termo foi revisitado. E agora o que consta lá é o casamento entre duas pessoas. Antes dela, outras denominações já haviam tomado essa decisão, como os luteranos, os episcopais e a Igreja Unida de Cristo. No Brasil, as chamadas igrejas inclusivas aglomeram-se nas principais cidades de nosso país. E até mesmo igrejas conservadoras, em outros tempos, hoje engatinham rumo à apostasia. Você quer ver a realidade disso? Nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, aprovou o relatório de uma comissão que reinterpretou a resposta de um de nossos símbolos de fé. Veja bem, nós não estamos falando aqui de que o concílio da igreja deu a devida interpretação daquela resposta, não. A devida interpretação daquela resposta, eles anularam e reestabeleceram uma outra resposta, contrariando os nossos símbolos de fé e a própria Escritura, autorizando, ainda que com ressalvas, a pregação feminina. O que dizer da PCA, outra grande denominação presbiteriana dos Estados Unidos? Quando há pouco tempo atrás, nomeou uma comissão especial para tratar das questões de sexualidade dentro da igreja, com base na declaração de Nashville. Só para situar os irmãos, o que é que essa comissão ia tratar? Da possibilidade de ordenar pessoas que eram homossexuais, desde que permanecessem celibatários. Talvez você esteja perguntando, mas como assim, pastor? Parte do pressuposto de que sentir atração sexual por pessoas do mesmo sexo não é pecado. O pecado é quando se comete o sexo. Foi isso que foi ser discutido. A grande pergunta que nós fazemos diante de tudo isso, irmãos, é como isso veio a acontecer nas igrejas. Às vezes a gente acha que essas coisas aconteceram da noite para o dia, não é? A gente acha que a gente dormiu achando que a igreja defendia algumas coisas, e aí de repente, numa reunião de um concílio da igreja desse ano, os líderes da igreja se reúnem e bum, muda tudo. Não foi da noite para o dia, irmãos. Olhe para a igreja que plantou a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui, a PECUSA, ou PCUSA. Há mais de 100 anos atrás, os concílios da PECUSA vinham discutindo uma série de resoluções revolucionárias. Abraçaram o liberalismo nos seus seminários, nas suas universidades. E, consequentemente, esse liberalismo tomou corpo nos púlpitos das igrejas. Qual foi o resultado inicial disso? Perderam a identidade presbiteriana, minada pelos movimentos sociais. E, como consequência disso, eles então
aboliram a sua confessionalidade. Sabe o que foi que eles disseram? A Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior, o Breve Catecismo, aqueles documentos que foram gerados pela Assembleia de Westminster, foram muito importantes para aquele tempo. São peças de museu. Não cabe mais hoje. Ao fazer isso, tempos depois, começaram então a fazer o quê? Ordenar mulheres. Por quê? Porque já não importava mais o testemunho das Escrituras. O que valia agora era contextualização na modernidade. Como resultado de tudo isso, passou-se então a questionar a questão do casamento de pessoas do mesmo sexo. E pouco a pouco, os concílios conservadores foram perdendo suas forças e o seu ânimo. Sabe aquela coisa de desistir de remar contra a maré? Eu poderia dizer que, na verdade, o que aconteceu foi que estes abdicaram de combater o bom combate, deixando assim o tsunami de perversão inundar suas igrejas. Meus irmãos, nós não podemos nos enganar, nós não podemos relaxar um só minuto. Assim como Paulo disse a Timóteo no capítulo 3, versículo 1, veja, ele diz: sabe, porém, isto, ele está dizendo, Timóteo, escuta o que eu tenho a lhe dizer. Não esqueça, Timóteo, observa isso. Presta atenção, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo está orientando seu discípulo para não ser ingênuo no ministério. Não seja ingênuo, não seja pegue de modo desprevenido.